Bem-vindos à segunda parte do consultório. Eu já me encontro muitíssimo bem acompanhada com o Dr. Francisco Freitas, podologista, para nos falar de quê? Dismetria. Se não sabe o que é, vai ficar a saber. Relembro que na terceira parte temos o programa inteiramente dedicado a si, sobre a área podologia. Tem dúvidas? Dói-lhe o pé? Não se aguenta muito tempo em pé? Tem odor no pé, por exemplo, ou então tem dismetria? Este programa é para si. Coloque a sua questão através do número 2250832204 ou então através do e-mail consultório@portocanal.pt. Dr. Francisco, como está? Muito bem, muito obrigado. É a nossa segunda vez. Já nos tínhamos encontrado no verão. Exatamente. Infelizmente, debaixo desta pandemia, não é? Já com esta pandemia. Já. Doutor, permita-me esta introdução em relação a este tema. A dismetria de membros inferiores é uma condição em que o comprimento de uma perna é diferente da outra. É normalmente abordado em consulta por curiosidade. Ora, seja porque tenho as minhas calças que não caem da mesma forma numa perna. Porquê? Ou já me disseram que tenho uma perna mais curta que a outra. Porquê? Surge como curiosidade, mas a verdade é que há efetivamente diferenças quase irrisórias, não é? Mas há diferenças verdadeiramente desconfortáveis. Muito bem, exatamente. Antes de mais, disse bem. Muito bem. Antes de mais, deixar uma nota de agradecimento mais uma vez, que é um gosto de estar aqui e consigo também. Muito obrigada. E desejar a todos, e especialmente aos telespectadores do Porto Canal, um bom 2021. De facto, a dismetria, como disse, é uma diferença de comprimento, de medida dos membros inferiores. Disse o termo irrisório. De facto, às vezes, uma diferença pequenina irrisória pode dar manifestações clínicas graves. Assim como, também a Gabriela disse muito bem, às vezes, por uma casualidade em consulta, até se verifica que tem uma diferença assintomática. Não é? Como é que uma diferença irrisória pode dar manifestações? Essa diferença irrisória pode dar manifestações, depende da reação de cada um do nosso corpo. O nosso corpo está feito para ser o mais perfeito possível, e qualquer desalinhamento, às vezes qualquer alteração, tem mecanismos de compensação que faz com que, às vezes por diferenças muito pequeninas, vamos fazer a compensação. Por acaso agora, se a produção conseguir colocar uma imagem na dos joelhos a outra, seria, se não se importar, aquela que tem muitas setinhas, seria oportuno colocar agora... Para percebermos. Para percebermos exatamente o que eu estava a dizer. Agora, doutor, exatamente esta. Qual é a diferença, não é? A partir de quantos centímetros... Certo. É que começa a fazer diferença? Essa é exatamente isso que eu estava a tentar explicar. Às vezes podemos ter uma diferença de 1,5 cm, 2 cm, e a pessoa até não tem queixas. E às vezes com 1 ou 2 milímetros, ou menos que 2 milímetros, até 5 milímetros, digamos, já podem ter queixas. Vejamos então nesta imagem que temos no ecrã, mecanismos de compensação que o nosso corpo faz da cabeça aos pés. Verifica-se aqui também, não querendo ser amassador, como é lógico, verifica-se também aqui a nossa coluna tem uma escoliose, ou seja, a coluna vista de frente ou de trás deve ser reta. Se verificam, portanto, no ecrã, na imagem do lado esquerdo para quem está a olhar, a coluna está torta, portanto tem ali uma é uma coluna que ninguém quer. É uma coluna que ninguém quer. E se virem todas aquelas setinhas, como eu estava a dizer, mecanismos de compensação que o corpo faz para compensar essas pequenas alterações, neste caso, de facto, tem a escoliose. Agora, o que muitas das vezes, e aí está a dificuldade, o que muitas das vezes está em questão é sabermos se é uma dismetria real, verdadeira ou não. O que é que isto significa? Há muitas das vezes a chamada falsa perna curta. Falsa perna curta. Muito porque bem. Vamos imaginar que temos a tal escoliose, como temos aqui na imagem, e faz com que possa parecer que haja uma perna mais curta do que outra. Pediria à produção, se não se importar, então punha a imagem dos joelhos. Mas o que é falsa perna curta? A falsa perna curta era isso que eu estava a dizer. Vamos imaginar, por exemplo, que há gestos repetitivos em termos profissionais. Há gestos de más posturas que nós vamos tendo ao longo do dia laboral,
de estudante, seja aquilo que for, faz com que nós tenhamos posturas incorretas. Vamos imaginar, por exemplo, uma profissão de gestos repetitivos. Por exemplo, imagina uma senhora que está numa confecção, uma cabeleireira. Por exemplo, na área da saúde, um fisioterapeuta, por exemplo, um osteopata, outro profissional, que faça sempre gestos repetitivos. Naturalmente, tendo um braço e uma perna também mais ativa do que a outra, se eu forço sempre, vamos imaginar, o meu braço direito, naturalmente vou potenciar mais para um lado do que para o outro. E por consequência, e muitas vezes por adaptação do nosso corpo, faz com que pareça que tenhamos uma perna mais curta do que outra. Nesta imagem que agora estamos a ver, à partida, teoricamente, será uma verdadeira, será uma perna mais curta do que outra. Que é curioso que à partida parece fácil de analisar, mas é uma situação em que não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Aqui se vimos portanto, uma criança que muitas vezes fazemos na Marquesa, não é? Notem que agora, lá para casa também, atenção, não vamos estar todos a correr para pôr os nossos filhos sentados, deitados assim, porque os tornozelos devem estar encostados e, de facto, numa perspectiva frontal, como se vê a imagem, temos, na realidade, aparentemente, uma perna mais curta do que outra. É evidente que isto carece de confirmação radiológica, não é? Porque temos que comprovar se, de facto, é ou não uma perna mais curta do que outra, comprovar, sendo mais curta que outra, ver mensurar, quantificar e também descartar determinado tipo de doenças. Como é que se faz esse diagnóstico? Porque já o dissemos, não há de ser fácil. O diagnóstico, além de ser clínico, há este teste e outros de observação clínica, mas tem que ser comprovado por imagem, por raio-x, fazer uma radiografia. Como estava a dizer, o raio-x é bom para mensurar, para quantificar, mas também para descartar algum tipo de doenças que podem estar como causa desta perna curta, desta dismetria. Há malformações congénitas, há, por exemplo, antigamente a poliomielite, há tumores, pode haver tumores que façam isto, diferenças de crescimento, também traumatismos, fraturas, partes neurológicas, portanto, há todo um conjunto doenças degenerativas. Doenças degenerativas, há todo um conjunto de causas que temos que descartar para depois então tentarmos tratar ou compensar esta perna. Muitas das vezes estas dismetrias devem ser acompanhadas porque às vezes, sendo a diferença pequenina, como ao início a Gabriela estava a dizer, sendo a diferença pequenina, devem ser acompanhadas enquanto se dá o crescimento, se nós estivermos a referir a crianças e jovens, não é? Porque algumas das vezes intervir precocemente é errado. E intervir precocemente às vezes é errado, porque se nós vamos imaginar que estamos a potenciar mais um lado do que outro, como há um bocado eu estava a dizer, pode ser o nosso crescimento, pode ser assimétrico. Ou seja, a lateralidade, que muitas vezes se fala, pode ser assimétrica. O crescimento pode ser assimétrico, ou seja, o meu lado direito, porque está mais potenciado, pode crescer um bocadinho mais rápido e que se manifesta a tal assimetria, a tal dismetria, que depois no final do crescimento até se pode, digamos, desvanecer e não resultar em dismetria nenhuma. Mas em adultos a situação é diferente. Em adultos a situação é diferente. Por exemplo, eu acho que lá para casa esta imagem interessante, que pediria agora a produção para pôr a outra imagem, por favor. Há pequeninas coisas que nós não podemos evitar na parte profissional. Mas, por exemplo, esta aqui, claro que esta imagem é um bocado exagerada, exatamente no sentido da alerta lá para casa. Mas há muitos senhores que ainda usam a carteira num bolso nas calças e tradicionalmente é sempre para o mesmo bolso. Ao final de alguns tempos, alguns anos, quer queiramos, quer não, a nossa coluna vai se adaptar àquele objeto. É inacreditável, não é? É verdade. Por exemplo, imagina uma senhora, já que falei num cavalheiro, agora falar numa senhora que use muito a carteira, normalmente usa sempre a carteira no mesmo ombro, não é? Eu faço isso. Normalmente as senhoras fazem. E também, intuitivamente, subconscientemente, erguem um bocadinho e levam um bocadinho o ombro, para quê? Para a carteira não cair. Exatamente. Certo? E se for ao final de algum tempo, pode resultar em contraturas e diferenças da parte muscular, que depois, por consequência, pode dar problemas na coluna e muitas vezes também nas ancas. E por consequência também,
a tal falsa perna curta, que há um bocado falávamos. A má postura, não é? As más posturas, por exemplo, as crianças, não é? Que utilizam as mochilas. Eu já falei nisto aqui, mas nunca é demais repetir, acho eu. Nós devemos ter, a mochila deve ser no máximo 10% do peso da criança. Imagine-se que uma criança pesa 40 quilos, a mochila deve só pesar 4 quilos. Se tivermos o cuidado de pesarmos as mochilas das nossas crianças e jovens, muitas excederão de certeza absoluta os tais 10% do seu peso. E muitos dos jovens e de crianças também utilizam sempre só sobre um ombro e não as duas alças nos dois ombros, e o peso deve incidir mais ou menos na zona. É preciso ensinar isso de pequenino, porque depois é muito difícil. Eu tenho algumas dificuldades em manter-me direita, é uma coisa, e já vejo isso na coluna, aquela curvatura que não queremos ver. Que não queremos ver. Mas como é que eu posso fazer para a recuperar? É possível. Está-se a referir à coluna neste momento. Exatamente. Lá está. Como em tudo, acho que nós devemos ir sempre à causa e não ao sintoma. Se nós identificarmos a causa, vamos imaginar, por exemplo, que deve-se a más atitudes posturais que nós temos no trabalho, no lazer, no desporto, que há um bocado falávamos. Portanto, nós devemos ter uma atitude profilática, preventiva. Então, devemos, identificada essa causa, se for uma questão postural, devemos corrigir essa postura. Não é? É evidente que há muitas situações que não são posturais, que são orgânicas, que são mecânicas, estruturais. E é evidente, quando assim é, devemos recorrer ao nosso médico de família, ao ortopedista, para dar seguimento ao processo. É evidente. Portanto, perceber se é ao computador, se é como se pegam os pesos no ginásio, sim. Se é como se anda na rua, se é dos sapatos. Se é dos sapatos, por exemplo. Não é? Pode ser, muitos casos que lhe aparecem, é dos sapatos. Neste caso, nesta patologia de que estamos a falar hoje, não direi, mas muitas outras patologias sim. Por exemplo, a elegância muitas das vezes não anda de braço dado com a saúde. Por exemplo, de facto, o tacão alto e bicudo proporciona ou amplifica a probabilidade de um joanete, por exemplo, não é? Ou se ele já existir, pode aumentar a evolução do joanete. É evidente que, por exemplo, calçado profissional, botas em biqueira de aço, como é lógico, tem a ver com os EPIs, com os equipamentos de proteção individual, que são obrigatórios usar para determinado tipo de funções, contudo, acarretam para si determinado tipo de patologias. Claro que sim. Doutor, fugimos à dismetria, entretanto. Certo, mas somos um todo, não é? Se a coluna não verdade. está bem, a própria coluna pode provocar a tal dismetria dos membros inferiores. E com certeza, se nós tivermos uma coluna, como se está a ver na imagem, necessariamente as ancas, elas vejam ali, claro que ali é uma imagem um bocado exagerada, mas está rodada, necessariamente as nossas pernas, os nossos membros inferiores, vão se comportar como de facto fosse uma mais curta do que outra. Porque depois há todas as cadeias musculares que vão da cabeça aos pés, não é? Que vão influenciar a nossa atitude postural. Portanto, sim, vamos nos comportar como tendo uma perna mais curta do que outra. Por isso é que nós, podologistas, ou outros profissionais de saúde, devemos ter a certeza claramente quando devemos intervir. Nós, por exemplo, fazemos palmilhas, não é? Quando nós temos um paciente que comprovadamente tem uma perna mais curta do que outra, que tem critério para palmilhas. Então nós fazemos o par das palmilhas. Devemos sempre fazer as duas palmilhas para pormos aqueles pés a apoiar de uma forma, digamos, neutra, uma forma anatómica, uma forma correta, e depois na palmilha, cujo membro inferior seja mais curto, vamos compensar nessa própria palmilha uma altura para compensar a tal dismetria, a tal diferença de medidas. É mais tem fácil, que ser doutor, acompanhado. É mais fácil tratar uma diferença anatómica ou postural? Eu diria que postural. Porque se for anatómica, se estiver, digamos, mesmo estruturada, aí muitas das vezes, até em termos mais radicais, a ortopedia faz cirurgias de alongamento ou de encurtamento de um dos membros, em situações mais radicais. Portanto, se for anatómica, à partida será mais difícil do que uma postural, porque uma postural tem que ver com a atitude postural, não é? Que se eu me comportar em termos da minha atitude postural, à partida é mais saudável eu estar assim sentado do que propriamente com a perna cruzada.
não é? Portanto, se for por aí... Com o próprio mudar da nossa atitude, Exatamente. conseguimos recuperar, não é? Ou minimizar, pelo menos. A anatómica não tem outra solução senão procurar, por exemplo, o quê? Por exemplo, um podologista, que depois de uma avaliação feita e um exame, que nós temos umas plataformas que vamos analisar os apoios dos pés, e podemos, com aquele exame que há um bocado vimos ali na imagem dos joelhos de frente, ou outros exames que fazemos em termos clínicos, podemos presumir que aquela pessoa tem uma perna mais curta do que outra. E depois, como eu lhe dizia, devemos sempre consubstanciar em exames, neste caso um raio-x, para vermos se tem ou não a perna. Existindo, podemos fazer as palmilhas de compensação, assim como também, muitas das vezes, remetemos também o doente para um fisioterapeuta, que vai fazer a parte da parte física, da reabilitação da parte física, por exemplo, a RPG, que é a reprogramação postural global, manobras de osteopatia, enfim, há toda uma panóplia de situações ditas conservadoras, sem irmos para avançar para a cirúrgica, não é? Aí é o ortopedista à partida que faz esse tipo de cirurgias. Portanto, devemos sempre tentar a parte conservadora para não sermos muito invasivos, não é? No caso da postural, acredito que a fisioterapia tenha aqui algum peso, não é? Muito peso, muito interessante. A fisio, de facto, é bastante interessante nestas em restabelecer as descompensações que nós possamos ter em termos físicos, claro que sim. Osteoarticulares. Doutor, o que é uma dismetria grave? A partir de quantos centímetros? Quando se já não vai lá com palmilha? Exatamente. Eu diria, Gabriela, se me permite, quando a parte clínica o justifica. Ou seja, quando a parte dos sintomas, a qualidade de vida daquele doente diminui. É evidente que há teorias, há umas que defendem que, por exemplo, até 2 centímetros dizem que é irrelevante, só pode ser leve, depois moderada, grave, a partir de 6, 4 centímetros. Aquilo que me digo, eu tenho pacientes com 3, 4 milímetros, têm queixas. Tenho outros doentes com 2 centímetros que não têm queixa nenhuma. Depois depende se a pessoa é muito queixosa ou não. Também. Não é? Mas, portanto, nós não temos as pernas iguais. O ser humano, teoricamente, é assimétrico, não é? Ouvimos, acho eu, segundo diz a teoria, ouvimos melhor de um ouvido do que outro, a narina, uma também, portanto, respira melhor que a outra, os olhos. Basta fazer este exercício, ir ao espelho, não é? E reparar no rosto, não somos... Exatamente, mesmo estas linhas de anatómica, exatamente, não somos assim, temos uma assimetria, de facto, sim. Agora, depois está entre, digamos, o razoável ou não, e depois se dá sintomas ou não, não é? Normalmente, que sintomas começa a dar? Pode dar, por exemplo, é muito frequente uma idade mais pediátrica, aquele doente, mas isso pode ser por outros motivos também, mas aquela criança, aquele jovem que tropeça frequentemente, que cai frequentemente. Pode ser por outros motivos, porque, por exemplo, um pé raso, um pé plano, pode dar também esse tipo de manifestações de desequilíbrio. Mas pode ser essa manifestação. Outras manifestações pode dar dor no joelho, nos tornozelos, na anca, na coluna, até pode dar dores no pescoço. Agora, se nós temos uma cervicalgia, não é? Uma dor no Aliás, se falarmos em escoliose, pode até dar dificuldades em respirar. Exatamente. Teve aqui, estes dias, o doutor, eu peço desculpa, não me lembro o nome, o ortopedista que falou do ombro, muito interessante, aquele exercício que ele fez com a bola, com a taça. João Torres. Exatamente, obrigado pela lembrança. Com a bola, com a taça e com a meia. Que eu aprendi tanto. Na coifa dos rotadores, exatamente. Foi espetacular esse programa. Ou seja, de facto, e depois, se nós por defesa se dói o ombro, que é bastante frequente, não é? Vamos depois descompensar tudo por ali abaixo, não é? Portanto, muitas das vezes é difícil saber se é uma causa ou se, por contrário, é consequência. Pois, isto está tudo misturado, não é? Não havendo uma causa mensurável, portanto, uma causa traumática ou patológica, neurológica, até uma neoplasia, não é? Até tumores podem originar uma dismetria. Já é mais evidente, exatamente, não é? Doutor, uma pessoa com dismetria consegue correr? Sim, consegue correr. Lá está.
Já todos sabemos, porque até com próteses conseguimos correr e sermos atletas de alta competição, de alta não é? competição, mas para percebermos, não é, se basta a palmilha, como é que funciona em relação ao desporto? Nós, pelogistas, também fazemos palmilhas mediante se é para desporto ou não, e o tipo de desporto, o tipo do solo, etc, etc. Vamos imaginar, por exemplo, que temos uma dismetria de 1 centímetro, números redondos, 1 centímetro. É evidente que nós, ao fazermos as palmilhas, não devemos fazer de 1 centímetro de compensação. É menos a diferença. Portanto, nós devemos compensar nunca a diferença real, menos porquê? um bocado, por causa de mecanismos de compensação do corpo. Porque ele depois vai compensar. Portanto, depois podemos fazer uma coisa que se chama hipercorreção. Por isso é que era importante aquilo que eu estava a dizer há um bocado, que era o seguinte: nós devemos sempre acompanhar o doente. Ainda tive esta semana um senhor de avançada idade, alguma idade, que foi lá há meio ano, há mais de meio ano, 7, 8 meses, com uma dismetria, e foi lá estes dias para eu pôr-lhe mais 2 milímetros, salvo erro, porque o próprio corpo, ele dizia, falta-me aqui mais um bocadinho. Pus os 2 milímetros, ele andou ali meia dúzia de passos e já sentiu, acho que é isto. Ou seja, nós temos que ir sempre compensando, às vezes aumentando, outras vezes diminuindo a altura. Ou seja, são doentes que têm que ser acompanhados. Portanto, no desporto, respondendo à sua questão em concreto, é evidente que se nós estamos desnivelados e se vai haver uma carga mecânica normal, já dá problemas. Mas se nós, com esse mesmo desnível, fazemos uma atitude desportiva, vamos antecipar ou exagerar essas mesmas manifestações. Portanto, se nós equilibrarmos pela altura nas palmilhas, essa prática desportiva, o rendimento desportivo vai ser melhor, porque o atleta, de alta ou sem ser de alta competição, vai executar aquele desporto de uma forma mais equilibrada. Agora, muitas das vezes, isto é preciso dizer-se, muitas das vezes nós não corrigimos, muitas vezes nós compensamos. É preciso que as pessoas tenham essa noção, consciência, não é? Às vezes não há milagres. Tantas vezes, não é? Isso mesmo, não é? Portanto, também temos que ser realistas, não é? Porque, claro, de facto, vamos lá ver uma coisa, se eu ponho uma palmilha, ou há pessoas que vão ao sapateiro, no sapato da perna mais curta, põem uma cunhazinha em todos os sapatos. Pronto. É claro que isso não será o mais correto, não é? Há quem vai e ponha nos dois para ficar mais alto. Também há essa hipótese, não é? Mas aí não corrige a dismetria, não é? Exato, e é outra coisa, aí é vaidade. Exatamente. Mas, portanto, dizia que é evidente, tendo a compensação da altura por palmilha, por exemplo, como é lógico, se eu retirar a palmilha, a diferença mantém-se, não é? Porque se nós tivermos uma dismetria real, se de facto um membro inferior também for mais curto... Também é questão de pensar um bocadinho. Exatamente, é questão de pensarmos um bocadinho. Doutor, em relação à dismetria postural, podemos fazer todo o tipo de exercício ou se calhar nesta fase em que estamos, não é, a tentar equilibrar os membros inferiores, temos que pensar noutros tipos de exercício? Sim, tudo o que seja, aí deve ser orientado também pela parte da parte mais física, não é? Do fisioterapeuta, do PT, como há um bocado falávamos, com treino nestas áreas, para muitas das vezes, por exemplo, o pilates clínico, que agora se usa, que está muito em voga, pode ser benéfico, ou então alguns exercícios que orientados em casa se podem fazer, por exemplo, de potenciação muscular, não é? Vamos imaginar que há uma atrofia muscular, enfim, por exemplo, dos membros inferiores em concreto, mas pode ser mais da coxa ou da perna, por exemplo. Aí, havendo esse acompanhamento personalizadamente, aconselha-se ao doente para fazer este ou aquele tipo de exercício. Ou seja, uma perna com massa muscular mais desenvolvida que a outra. Certo, sim, sim. Eu sinto que tenho isso porque sempre que experimento calças, uma fica mais apertada e a outra não. Portanto... Isso também, o mesmo no calçado, não é? O mesmo, quase todos nós, ao experimentarmos um calçado, há ligeiramente um dos sapatos, ou seja o que for, que fica um bocadinho mais apertado que o outro. Verdade. A tal assimetria que falávamos ao início. Mas isso temos que perceber que faz parte e não temos que entrar em paranoia, claro, por causa de questões tão irrisórias. Foi assim que começamos, não é?
Doutor, nós na terceira parte vamos falar da especialidade de podologia, dar oportunidade aos telespectadores de falarem consigo. Não sei se quer introduzir aqui um bocadinho daquilo que é o pé, que é tão delicado, não é? E há mais de 300 patologias associadas ao pé. Exatamente, sim, é verdade. Nunca mais acabávamos, nunca mais saímos daqui, não é? E de facto, muitas das vezes nós esquecemos que o pé é a nossa base. Muitas vezes nós esquecemos tantas. Eu acho que nós só nos lembramos do pé quando damos com o dedo grande na esquina daquele móvel e depois percebemos que não vamos poder correr. Exatamente, ou quando temos uma dor, ou quando vamos à praia, ou enfim, em época balnear, mostrar o pé e temos aqui micoses, por exemplo, nas unhas, por exemplo, que é extremamente Vai-se logo a vaidade, escondemos a vaidade. Exatamente. Portanto, de facto, muitas das vezes nós não valorizamos a nossa base, que são os pés, não é? Tem ido muito às suas consultas ou desde março, desde que esta pandemia nos visitou a todos, não é? Visitou o mundo, tem fugido às consultas de podologia? Sim, nota-se uma quebra claramente, sem dúvida nenhuma, porque as pessoas, há um receio, não é? Há um medo, e como é lógico, nós podemos às vezes dar alguma orientação via telefone, mas a maior parte das vezes tem que haver contacto, tem que ser consulta presencial. Não é? Porque... Se o pé já é tão delicado, portanto, via telefone ou via Skype, como hoje não conseguimos ter, seria muito mais difícil. Doutor, pegamos no pé na terceira parte? Com certeza. Pode ser? Tenho que apelar às chamadas aí desse lado, porque temos aqui o doutor Francisco Freitas para responder às suas questões. É de aproveitar. O número é o 225-0832-04, 225-083-204, ou então envie-nos um e-mail para consultório@portocanal.pt. A terceira parte é toda dedicada a si, às suas dúvidas, às suas questões em relação à podologia. Tem dores no pé? Custa-lhe ficar muito tempo, muitas horas de pé? Custa a todos, não é? Mas há quem custe mais um bocadinho. Pode ser o seu problema. Tem aqui a oportunidade na terceira parte do consultório. Até já!